emaranhado. Plexo, o que é um plexo? Plexo é emaranhado. Que confunde mais o camarada ainda. Um olho desse tamanho ainda é pequeno, tá? A pessoa tanto aqui em midríase, com o olho dilatado, olha, não enxerga tudo. Tanto para esse plexo cervical, como para o braquial, como para o lombar. Então, muito cuidado. Cervical, que são o emaranhado de nervos que inervam o pescoço, isso aqui, ó, nuca, tá? Nuca. Eu vou inervar, portanto, pescoço, nuca, dorso e essa porção aqui, ó, do plexo cervical. Tá? Face, não. A face já disse para vocês quem inerva a face, quem é? É o trigêmeo, e é o, que é o quinto par, né? E o... Deixa eu pegar meus dedos aqui. E o facial, que é o sétimo. Tá? Que é o sétimo par. Então, tira a face fora. É nuca, com o occipital maior, occipital menor, cervical transverso, blá blá blá, aquela função toda, que eu vou citar agora aqui, né? E pescoço principalmente. O plexo cervical é um emaranhado de nervos que eu tentei esquematizar, porque eu tenho que abrir eles. Eu tenho, imagine um novelo de lã, tudo emaranhado. Aí tu vai ter que ter aquela paciência de puxar um fiozinho, alimbar, tirar o outro, e assim por diante. É uma paciência do campo. Mas são os nervos que, né, nas lesões cervicais, nos esvaziamentos cervicais, nas neoplasias de garganta, dessa porção cervical, esse plexo é importante, né, porque inerva essas regiões aí. Daí né, os efeitos que acontecem. O plexo cervical envolve esses segmentos da medula. Segmento C1, segmento C2, segmento C3, segmento C4, segmento C5. Não é nada difícil. Esquematicamente colocando aqui, como eu fiz, o segmento C1 e segmento C2 se unem. O segmento C2 e C3 se unem. O segmento C3 e C4 também se unem. E há na maioria das pessoas um raminho de C5 chegando a C4 também. Dessa união de C1 com C2, dá origem a dois nervos importantes. Um chamado de nervo, que vai para o músculo reto lateral e para o lombo do pescoço. Essas porções aqui. E mais um nervo que é chamado occipital menor, que inerva essa parte da nuca aqui. Essa parte da nuca aqui. Não essa parte da orelha aqui, ó, da nuca por fora aqui. Ó. Tá? Que vai ter o occipital menor e o occipital maior. Só falei no occipital menor. Botei menor, tá certo, menor. Então, aí, das raízes nervosas do primeiro e segundo segmento da medula, saem esses nervos para o músculo reto lateral e para o lombo da cabeça. E mais ainda o nervo occipital menor, que é sensitivo. Do segmento C2 e C3 sai esse nervinho aqui, ó, para o músculo externo-clidomastoide. Você lembra do externo-clidomastoide? Esse músculo aqui, ó. Esse músculo aqui, ó, externo-clidomastoide. Mas sai também esses nervos aqui, ó, o auricular magnum e o cervical transverso. O auricular magnum inerva essa porção aqui da orelha aqui, ó. Parte aqui da orelha aqui, ó, porque outra parte é feita pelo trigêmeo. Parte da orelha, auricular magnum. Tá? Essa porçãozinha aqui, ó. E o cervical transverso do pescoço aqui. São sensitivos. Essa sensibilidade que eu tenho aqui, ó. São sensitivos. Sensitivos. De C3 para C4, você está vendo aqui para o trapézio. E dessa porção aqui, você está podendo ver, sai para o músculo elevador da escápula, para o supracromial, para o supraclavicular. Então, são músculos que estão nessa região aqui, supraclavicular, acromial, bem como também para o elevador da escápula, aquele músculo que a gente já falou outro dia que tinha sua inervação pelo plexo cervical. Como já me referi anteriormente aqui, não sei se lembram, eu havia dito que uma lesão em C3, C4, C5 sai o nervo frênico. Ó. Este nervo frênico aqui vai para o diafragma. Por isso que eu disse, olha, quem tem uma lesão de vértebras, C4, principalmente C4, onde sai a maior parte das fibras, e contribuindo de C3 e de C5, terá problemas respiratórios. Vou ter que usar a ventilação mecânica nesse paciente, até conseguir resolver esse problema. Está entendendo? Então isso forma o quê? Forma um plexo, um emaranhado, tem emaranhado de fibras passando aí. O plexo cervical. Isso é sensitivo. Mas também nesse mesmo plexo cervical tem aí uma chamada alça do hipoglosso. Não que o nervo hipoglosso, que é o 10º segundo par,
que inerva a língua motoramente, nós já vimos, com exceção do palatobus, que é feito pelo 10º, tem essa alça. Não, é porque esses nervos, essa raiz dorsal e essa raiz ventral aqui, formam uma alça cervical, e isso é muito próximo do 12º par, que é o nervo hipoglosso. Por isso não é muito correto chamar de alça do hipoglosso, é melhor chamar de alça cervical. Alça cervical. Mas tu vai ouvir, sei lá, né? Alguns vão ouvir falar em alça do hipoglosso. De onde saem nervos, que é o omoióide, que é o externoióide, que é o externotireoide, que é o homeoide ventro anterior e posterior, né? Que vão inervar esses músculos que estão ligados ao ocioide, onde está presa a raiz da língua. Então isso formará, de certa forma, esse plexo na sua parte mais motora, né? Que é o plexo cervical. Esse plexo, portanto, é um emaranhado de nervos cujas fibras saem de cima a cima. Tá? De cima a cima. Isso aqui inerva essa porção do pescoço, essa porção da nuca, essa porção do ombro e da parte posterior. Digo da parte posterior porque tem aqui, né? Aí também tem o elevador da escápula, como eu coloquei nessa porção aqui, o elevador da escápula. Parte anterior tem aí, né, o supracranial, o supraclavicular, né? Chega até o abdômen, praticamente, no limite do tórax para o abdômen, através do nervo frênico, que usa como freio, né, para o diafragma. Se tu quiser dar uma olhadinha, bom, aqui no caso é a mesma coisa anterior, mas aqui dá para ver, ó. Como eu disse, a parte da frente da face está o trigêmeo aí, né? O ramo oftálmico, que aliás passou pela fissura orbital superior, não é isso? Aqui o ramo maxilar, em vermelho, né? Que passou pelo forame redondo, e aqui azulzinho está o ramo mandibular, né? Que passou pelo forame oval. E essa parte posterior aqui, ó, da cabeça, da sua nuca, do seu pescoço, quem aqui nela? O plexo cervical. Através de quem? Desses ramos saem de C1, C2, C3, C4, C5. Né? Aqui está o occipital maior, que não é do plexo, mas aqui está o occipital menor, ó, tá vendo aqui o occipital menor, o auricular magno, tá vendo aí? O cervical transverso, o supraclavicular em cima da clavícula, que são diretamente ramos provindos sensitivamente do plexo braquial. Novamente a mesma coisa aí, né? Eu já falei para vocês, né? Dá para tirar. Aqui estão, ó, os nervos que são do plexo cervical, né, emaranhado. Né? Aqui você pode ver, ó, o occipital menor, ó. Aqui você está podendo ver aqui, ó, o nervo auricular, que vem para a orelha, que é o auricular magno. Aqui o cervical transverso, ó, né? Aqui o supraclavicular, em cima da clavícula, supraclaviculação. Esses ramos aqui, que você está podendo ver aqui, saíram dos segmentos de C1 a C5. C1 a C5. Como esse é um pouquinho simples, vem um pouquinho mais complicado do plexo braquial. Braquial é, o que é? Braço. Ah? Os nervos que inervam esse braço. Tá? Que pega o quê? São nervos que têm suas origens de C5, C6, C7, C8 e T1. Estava fazendo C8 aqui, precisamos me precaver aquela hora, né? Então, mas se pensa, mas para um pouquinho, cara, alguma coisa está errada aí. Como é que tem C8? Eu nunca vi falar em C8. Não, C8 não tem vértebra, mas tem segmento da medula. Por isso é daquela diferença da correspondência tórax, vértebro medular. Se tu olhares aqui assim, no plexo braquial, tu vai inervar principalmente, esses vão inervar o braço, mas tem ramos aqui que vão para pescoço, para tórax, inclusive para dorso. Como esses aqui, ó. Aqui para o lado, como é o caso desse aqui, o torácico longo, vai para o serático anterior, sendo o músculo serático anterior, isso aqui, ó. Muito bem. Se tu olhares os ramos anteriores de C5 e C6 se unem, ó. Tá vendo aqui, ó? E forma isso aqui, ó. Forma essa raiz aqui, ó. Esse tronco superior aqui. Se tu olhares, estou tentando simplificar. Desculpa me dizer, eu não tinha dito antes. Algumas pessoas diferem totalmente disso. Eu só vou saber lá na hora. Então, isso aqui é importante quando? É importante em acidentados de moto, principalmente que caem, fratura o braço, né? Ou trabalhadores que ficam inchados, desfigurados, em trapezistas, em esportistas, e também em crianças de partos distóicos, que eu tenho que puxar o movimento. Aí rompe
troço aqui, rompe esses troncos aqui, aí dá paralisia da mão para dentro, da mão para fora, né? As chamadas paralisias de Hervé, Chenet, de Clamp, completas, incompletas, são as mais raras. Geralmente são as de Hervé, Chenet, o tronco superior. Mas tem, né? Alguns mais ou menos inferior, mais superior, dependendo da situação da lesão do acidentado. Bom, mas eu disse que C5 e C6 se unem formando o tronco superior. Observe que C7 sai sozinho, não se une a ninguém. Esse aqui, ó, sai sozinho. Tronco médio. O tronco médio é sozinho. E observe que C8 liga-se a T1, ó, formando um tronco inferior. Então, desses segmentos, C5, C6, C7, C8, T1, eu tenho 3 troncos. Tronco superior, sozinho, tronco médio e tronco inferior. Tudo bem até aqui? Eu achei 3 troncos. Estes troncos, à medida que estão saindo por aqui dessa região, ao passar pela clavícula e pela escápula, começam a se dividir formando raízes. Então, eu vou ter raízes que vão para frente e raízes que vão para trás. Raiz anterior, raiz posterior. Está vendo aqui, ó, as raízes anteriores vão se unir, as raízes anteriores vão formar aqui, ó. Aqui a raiz anterior vai para lá, ó. Essa aqui a raiz anterior vem para cá, ó. A raiz anterior desse aqui, ó, está vendo aqui, ó? Ó, chega aqui, ó. E as raízes posteriores, a raiz anterior desse aqui vem para cá, ó. E as raízes posteriores do tronco superior, do tronco médio e do tronco inferior se unem formando esse nervo aqui, ó, que logo se ramifica formando o nervo axial, maxilar e o nervo radial. Então eu diria, destes tronco superior, médio e inferior, terei raízes. As raízes anterior do tronco médio se unem com a raiz anterior do tronco superior. A raiz anterior do tronco inferior não se une a ninguém e não continua sozinho. As raízes posterior do tronco superior, do tronco médio e do tronco inferior se unem formando um fascículo posterior. Então eu vou ter, a partir destas raízes, 3 fascículos. Esse fascículo chamado de fascículo lateral, esse por ser encontro de raízes posteriores só pode ser um fascículo posterior, e aqui um fascículo medial. O fascículo lateral vai dar esse nervo aqui, ó, o nervo músculo cutâneo, que vai inervar esses músculos aqui, ó, tá? Então, esse fascículo lateral vai dar esse nervo aqui, ó, que vai inervar esses músculos aqui, ó, que é o músculo cutâneo. Ou seja, o bíceps braquial, o braquial e o coracobraquial. Se tu pegar teu caderno que tem lá a miologia, que tem os músculos, quando eu citei os músculos, esse aqui, bíceps braquial, braquial e coracobraquial, eu disse, ó, a inervação é pelo músculo cutâneo. Se não tiver, ou lá, ou aqui, alguma coisa está errada. E tem que fechar. Se não fechou, alguma coisa está errada. Tá? Muito bem. Aliás, até já vou adiantar uma coisa que fica mais fácil, se quiser. Todos os músculos inervados pelo fascículo lateral e pelo fascículo medial inervarão músculos desta região aqui. É isso que eu vou usar lá, já estou sabendo disso. E portanto, se os músculos desta região anterior do meu braço, antebraço e mão são, ó, flexores, ok? E todos os músculos inervados pelo fascículo posterior vão inervar esta região posterior dorsal, que são importantes na antagonismo e na extensão. É isso que eu vou observar. Não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa. É um músculo tríceps. É um músculo dorsal. Então, quem é que vai estar inervando ele? E tal, é o fascículo posterior. É o fascículo posterior. Posso ir para frente? Aqui, obviamente, na saída desses troncos tem alguns nervos saindo, como o nervo, por exemplo, dorsal da escápula, o nervo supraescapular, né, o nervo subclávio, que vão para os músculos correspondentes. Né? Aqui também, ó, eu vou ter os músculos cutâneos do braço, né, nervos cutâneos do antebraço, que vão para os músculos, né, dessa região aqui, cutâneos do antebraço. Esses terminais aqui são, portanto, os terminais. Há de lembrar também que do fascículo lateral tem aqui um ramo lateral com a constituição do nervo mediano, ó, que tem 2 caminhos.
aqui vai dar um nervo mediano. Então, finalmente, eu vou ter quatro nervos terminais do plexo braquial. O nervo músculo-cutâneo, como eu já citei, o nervo axilar, do axilar, tem aqui o deltoide, né? O nervo radial, a porção radial, o nervo mediano, aqui da minha mão, e o nervo ulnar, da porção ulnar aqui, Tanto é que a minha mão aqui, essa porção aqui, que eu estou sentindo aqui, aqui, eu vou tentar passar, mais ou menos isso que eu vou, e lá na clínica vai ser feito pelo neurologista, toda essa regiãozinha aqui, estou pegando aqui, menos essa falange aqui, essa metade aqui, assim, toda aqui, é nervo ulnar. Essa porção aqui, é radial, essa porção aqui é mediana. Então eu já sei. O cara teve uma lesão de nervo radial. Caiu por quê? Porque não tem extensão. Olha aqui, tá vendo aqui, a região ulnar, em azulzinho? Olha aqui, a região radial, olha aqui a região mediana, em amarelinho. Tá me entendendo? Então eu consigo definir com clareza, né, as lesões, tá aqui, olha aqui a região ulnar, olha aqui a região, só a ponta do dedo pro radial, tá aqui toda a região mediana, Então fica fácil de identificar. Na região palmar, como havia dito, essa porçãozinha aqui, essa porção aqui é nem tanto, mas até que assim, é bem, tanto é que se eu pego uma pessoa que assim, e movimento e percuto o nervo, me dá seu braço aqui. Hã? Mexe. Não. Tá o quê? Que você pode ver? Aqui, Se eu pegar aqui assim nela, ela vai começar a sentir uma informigação, não sei se está sentindo, aonde? Abre a tua mão aqui. Em qual é a parte da tua mão está sentindo? Nessa parte aqui, que é a parte ulnar. Então eu toquei aonde? Eu toquei no nervo ulnar e eu informiguei, porque eu percuti, né? Essa porção aqui, o que eu vou fazer? Não vai me saber se é nervo ulnar ou não. Tá me entendendo? Vai me saber se é nervo ulnar ou não. Olha aí, daí, olha a porção ulnar aqui, olha a porção radial aqui, ulnar na face ventral e palmar, o mediano, na face palmar e na face dorsal, e o radial na face palmar e na face radial. Então dá para, dorsal, dá bem para ver essas diferenças. Uma lesão de nervo radial, como para vocês, o punho caído, tá entendendo? Então, isso aqui indica que ocorreu uma lesão do nervo radial. Uma lesão do nervo mediano, é aquela velha mão de pregador, o cara fica assim, com a mão assim, né? Olha aqui, uma lesão, em mão em garra, que é do nervo ulnar, né? Então, porque tem a forma de uma garra, né? Porque essa parte aqui, esses dedos aqui ficam assim, em forma de garra. Então, tu pode ter mão de pregador, enfim, que vai ser observado lá. Aqui é uma típica lesão de punho caído, de nervo radial. Cair não consegue fazer a extensão, visto que o radial é músculo flexor. Essa aí é do bebum, né? Da noite, então ele fica lá no marzinho, coloca a mão em cima da cadeira aqui, o nervo radial passa aqui por trás daqui, passa por trás daqui, ele fica apertando aqui, comprime o nervo radial, há uma compressão do nervo radial, né? E aí então terá problema de punho caído, né? Então, do barzinho de noite, o cara passa toda a noite bebendo. Também isso aqui, não quero chamar muita atenção, mas também dos amantes, porque ela fica deitada em cima do braço dele, comprime o radial, também há uma queda do braço. Então, nesse momento é bom tirar o braço da companheira. Aqui, tipicamente mão em garra. Mão em garra, quer dizer, fica ali a lesão de nervo ulnar, mostrando, né, que essas porções aqui ficam bastante contraídas, porque a região ulnar, né? Essa região do dedo indicador e dedo médio. Novamente aqui, lesão em garra. Aqui, mão de pregador, né? Fica bastante estendida. As lesões são dessa porção aqui, do nervo mediano, né? Então, fica estendido, não tem como fazer a flexão, né? Então fica, né, como se fosse um... E para voltar Nada, nunca. Não, alguma cirurgia sim. Né? Porque às vezes é uma compressão de uma estrutura sobre essa estrutura, tá entendendo? Aí tudo bem, se eles comprimir, aí volta. Agora se houver uma lesão, bom, aí complicado. Em compressões.
armação.